Imagina fazer uma viagem dessa com um carro desse aqui, ó. 1954, um carro extremamente simples, porém na época era um carro muito confiável, e percorrer tudo isso. Essa alavanquinha, essa pisca-pisca aqui, ainda é do veículo original. Aquele que foi para o Alasca e voltou. Essa alavanquinha aí, tudo essa máquina. Isso tudo, durante esses anos todos, foi ficando comigo e acabei colocando aí. Fora de estrada, começando mais um vídeo aqui. Logo cedo na estrada, sentido Assalto. Assalto é uma cidade aqui próxima a Sorocaba. E a gente vai na casa do Hugo Vidal terminar um vídeo que nós começamos com ele quando ele esteve na garagem da militaria, fazendo uma visita pro Ivan. O Vidal, para quem não sabe, ele fez uma das maiores aventuras que alguém podia fazer em 1955, a bordo de um CJ3B, o cara de cavalo. Ele e mais dois amigos saíram do Brasil rumo ao Canadá. Eles foram no encontro de escoteiros, Jamboree, e foi uma aventura incrível, com vários desafios, várias aventuras e uma história aí incrível. Acompanhe o vídeo. Eu sou Hugo Vidal, que em 1955, com dois amigos, fomos de Jeep igual a esse aqui, de São Paulo até o Alasca e voltamos. 1955, sem nenhum meio eletrônico, não tinha comunicação nenhuma, não tinha GPS, não tinha internet, não tinha nada. E fomos e voltamos e estamos aqui de volta. Foi um ano de viagem, 73 mil quilômetros. E, graças a Deus, tudo ótimo, deu certo. Em 1954, um ano antes da viagem, chegou a notícia que o Jamboree Mundial de escoteiros, nós éramos escoteiros praticantes, existe um Jamboree Mundial a cada 4 anos, que é feito em países diferentes. Pela primeira vez, em 55, iria ser no continente americano, no Canadá. Isso levantou uma vontade de que tal a gente ir por terra. Estamos no mesmo continente, só que estamos a 70 mil quilômetros de distância. E não tinha estrada naquele tempo, tinha um projeto da carretera pan-americana que estava sendo estudado, ainda não estava completa, e mesmo assim nós fomos fuçando, perguntando, com muito poucos mapas, aqueles pequenos, simples de escolas, e sem nenhum outro meio de comunicação. Fomos aos poucos montando a viagem e assim partiu. Nós tínhamos a ideia, tínhamos a definição de mão dada dos três, de que era a nossa prioridade na vida, nós queríamos fazer aquilo, não era nem estudo, nem trabalho, nem namoro, nós queríamos fazer aquela viagem por terra, achar um jeito de alguma forma ir por terra. Assim foi que começamos a pensar na ideia, e como vamos financiar, como é que vamos fazer? Ninguém tinha carro naquela época, nem se falava em carro próprio. Então, começamos a procurar meios de qualquer coisa com roda. Podia ser qualquer veículo que tivesse rodas que não pudesse nos levar para lá. Naquela época, eu trabalhava na Agromotor, que ainda hoje existe. Eu trabalhava lá como vendedor. Eu vendia Jeep no interior. Nomeava concessionárias, eu trabalhava na Agromotor, que era uma das distribuidoras da Willys. Ao falar com o meu superior, meu diretor da Agromotor, que eu pretendia pedir uma licença de 1 ano, mais ou menos, porque tinha um projeto de vida e tal, que queria guardar meu lugar para voltar a trabalhar lá. Ele ficou curioso, queria saber por que isso aqui é 1 ano, você vai fazer o quê? Aí relatei a viagem. Era uma confissão. Estamos fazendo uma loucura, que todo mundo acha que é uma loucura, mas nós vamos tentar fazer.
conversando com ele do que era, onde que nós íamos, por que nós íamos, descobrimos que ele tinha a vida inteira ter sido escoteiro, era casado com uma canadense, gostava muito da ideia, comprou a ideia totalmente, não só me deu aquele 1 ano de licença, mas me emprestou um Jeep igual a esse aqui para fazer a viagem, da Agromotor. Foi assim que a definição de qual era o veículo, e era justamente o veículo que nós queríamos, 4x4, bom para esse tipo de aventura, e assim já temos veículo. Daí partiu para a segunda etapa. Bom, temos veículo agora, maravilha. Temos que pagar isso, temos que custear essa viagem. Começamos a procurar eventuais patrocínios de grandes empresas, de Coca-Cola, Pneu e Goodyear, companhias grandes. Ninguém levava a sério. Sabe, são 3 moleques que querem fazer uma viagem que nem sabe se existe estrada, é um negócio totalmente inconcebível, e aí não deu. Aí ficamos ruminando o que fazemos, como é que podemos, de algum jeito, pagar isso aqui. Nenhum dos 3 tinha meios, nem tinha família, ninguém que podia cobrir isso aí. Tínhamos visto nas notícias que existia um grupo chamado hoje Sindipeças, naquele tempo era Sindicato da Indústria de Peças para Automóveis. Fomos nos aproximando, essa pessoa, aí tem um cunho patriótico que pode dar muito certo para essa viagem e tal, de usar peças brasileiras. Peças brasileiras naquela época, primeiro, a gente nem conhecia nenhum fabricante. Segundo, qualquer peça brasileira naquela época era considerada uma grande porcaria, um abacaxi. Daí surgiu o nome Operação Abacaxi. Fomos nos aproximando daqueles sindipeças. Primeira vez eles meio duvidaram, na segunda conversa começaram a acreditar na história. Na terceira conversa marcaram uma pequena assembleia de vários fabricantes de autopeças para participar, para contar a história, o que nós queríamos fazer. Bom, naquela altura nós já tínhamos fuçado todos os meios possíveis, o que tinha de disponibilidade de estradas, de condições de tempo, de frio, calor, condições todas para fazer uma viagem dessa. Montamos um flip chart daqueles antigos de papel que fazia num cavalete e desenhamos o mapa e fomos falando da história, contando tudo, qual era a ideia, e aos poucos o pessoal foi sentindo que, olha, podia ser que tinha algo concreto, que eles já têm carro, já têm conhecimento bastante, levantaram bastante informação, sabe? Então, tem condição. Vamos ver quem se interessaria em co-participar no patrocínio disso aí. Naquela reunião, 10 ou 11 empresas toparam. Outras ficaram de consultar os proprietários das empresas para ver se dava, não dava. Em resumo, no fim, nós conseguimos juntar 25 fabricantes de peças brasileiras do Jeep, que já eram fornecidos para a fábrica da Jeep. Montamos um plano para desmontar esse Jeep, o Jeep que saiu da linha, da Willys, que já era da Agromotor, desmontar o Jeep e remontar ele com as peças daqueles 25 fabricantes. E eram peças, primeira nacionalização dos carros brasileiros em geral, o material que era fornecido nacional, mangueira, bateria, coisas muito importantes. No nosso carro foi tudo, transmissão, suspensão, peças de motor, anéis de pistão, peças importantes do veículo. E assim foi montado, foi numa cerimônia, na fábrica da Willys foi desmontado e remontado com um grupo grande de representantes dos 25 fabricantes, o pessoal da própria Willys e tal, fizeram a entrega do carro para fazer a viagem. Aí nós começamos a reformar ele, fazer isso tudo que era um Jeep igual a esse aqui, sem capota, sem nada. Aí nós fizemos a capota especial, fizemos uma extensão traseira para ter mais espaço para as coisas e fomos montando o veículo inteiro, completo, como ele fez a viagem inteira. Foi e voltou. Daí começamos a viagem. 2 de abril de 1955, às 8 horas da noite, saímos daqui, tínhamos algum dos patrocinadores no Rio de Janeiro, então nós saímos de São Paulo, do Vale do Anhangabaú, fomos para o Rio de Janeiro por causa desse compromisso e voltamos depois, no dia seguinte,
teve um incidente nessa primeira noite fora, divertido, podia ter sido sério, mas não foi. Nós chegamos na Serra das Araras, vocês conhecem, antes de descer para o Rio. Achamos que já era tarde de noite, já estávamos com sono, vamos encostar em qualquer canto e dormir. Dormir com um saco de dormir no chão. E, bom, lá ficamos. Acordamos no dia seguinte de manhã com vários ônibus de turistas fazendo turismo, fazendo lá. Então, ninguém achava ninguém entendia o que faz um lugar turístico, então os caras dormindo no chão. E foi divertido essa primeira noite lá. E daí voltamos para São Paulo. Fomos para São Paulo pela Dutra e fomos. O rumo era sul, porque tentar ir à América do Norte pelo leste não tem condição. Então nós iríamos para Uruguai, Argentina, Chile e subir pelo Pacífico. E foi isso que fizemos. Daí partimos naquele dia seguinte, no dia 3 de abril, partimos rumo sul. E daí a história está toda aqui nesse livro. A história toda está contada aqui. Bom, pessoal do canal Fora de Estrada, estou aqui com Hugo Vidal. Ele escreveu esse livro, Flashes, uma Aventura, contando a história da viagem deles, ele e mais 2 amigos, que saiu do Brasil num CJ3B, igualzinho isso aqui, 54, né, Hugo? 54. Foi do Brasil ao Alasca. Imagina isso em 1955. Não tinha estrada, não tinha internet para pesquisar. Não tinha nada para pesquisar. Não tinha nada. Eles foram na raça. E por que perguntando, só perguntando às pessoas pelo caminho, e era interessante que você achava lugares que você perguntava. Você estava na Bolívia, por exemplo. Você perguntava rumo. Eu te falava, La Paz é por aqui, Oruro é por aqui, outro por aqui. Aí você perguntava, por onde saiu para o Peru? O que é o Peru? Nem sabia que tinha outros países. Ele conhecia em volta da cidade dele, mas o resto não sabia nada. Sabe uma coisa que é interessante, Hugo? Como a notícia chegava, né? Pelo que eu li no livro, vocês chegavam nos lugares e o pessoal já estava sabendo que vocês iam passar por lá. Já me perguntaram. Um pouco pela própria Willys. A Willys, os concessionários Willys estavam sabendo pela meios de comunicação da fábrica. E os escoteiros, a União dos Escoteiros de vários países estavam sabendo também da viagem. Então a gente chegava já era mais ou menos esperado. É impressionante. E a notícia corria. A notícia corria de boca em boca, corria de... Vocês estão falando em 1955, praticamente não tinha televisão. Estava iniciando a televisão, bem mal. Internet, Telefone, você queria fazer uma ligação internacional, você tinha que pedir a ligação e rezar que ela saia logo. Poderia ser 1 hora, poderia ser 2 dias. Mas conseguíamos muito pouco. E o nosso contato com os patrocinadores, nós tínhamos prometido mandar notícias, foi por correio. Entrava no correio. Mandava carta. Escrevia carta. Cartas escritas, manuais. Temos um carimbão que era o cabeçalho do papel nosso e explicando o que dava para explicar verbalmente, escrito. Impressionante. Não tinha nada do que tem hoje em dia. Né? E hoje o pessoal pega um carro moderno, acho que daqui no Ushuaia está fazendo uma grande aventura. Daqui vocês vão para onde? Como é que vão? Teve ocasiões da gente perguntar e não tem condição, não tem ninguém para saber como é que faz. Nós sabemos que o destino final era norte. Então, pelo sim, pelo não, vamos em direção norte. Vai em direção norte no escuro. Né? Impressionante. Mas assim foi. Hugo, e como que foi a volta de vocês? Quando vocês chegaram no Brasil, vocês desceram em Pernambuco, Chegamos né? no Brasil, descemos em Pernambuco, subimos para São Luís do Maranhão. Queríamos chegar a Belém, mas não tinha meios naquela época. Até hoje é difícil, imagina naquela época. Até São Luís chegamos sem estrada, entrando de sítio em sítio, fazendinha. E já todo mundo sabendo que vocês iam passar por lá. Muita gente sabendo. Alguns sabiam. E chegamos em São Luís. E atravessamos rios, com água por aqui,
Rio, que tivemos que desmontar todo o interior do Jeep, banco e carga e mantimentos, eu tinha que descortar tudo para empurrar o Jeep para passar e depois levar as coisas e montar de novo. Mas chegamos em São Luís. Daí voltamos para Pernambuco, daí foi descendo pela costa do Brasil toda, que é fantástica, né? Ainda é, hoje em dia. Aí quando vocês finalmente chegaram em São Paulo... Chegamos no Rio de Janeiro, tá. na entrada de Minas, no final passamos para o interior de Minas, descendo mais ou menos o que é a 101 hoje, e um lugar que atravessa a fronteira de Minas para o Rio, tem uma ponte lá, que não me lembro que ponte que era, já tinha um bando de gente. Tinha um monte de escoteiros lá, tinha familiares, né? Tinha minha mãe, minha irmã, essa irmã que está aí agora, estavam lá nos esperando, no Rio de Janeiro. Daí viemos devagarzinho até São Paulo. Em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, fizeram um tremendo de uma montagem lá, tinha um palanque montado e uma coisa. Daí fomos recebidos por uma caravana de jipes, vieram nos buscar vários jipes dos fornecedores, dos patrocinadores, da própria Willys, e paramos no Anhangabaú. Dali, um carro de bombeiros tinha já instruções para onde que tinha nos levar. Nos levou até o Palácio dos Campos Elíseos, que era a sede do governo estadual na época. E Jânio Quadros era o governador na época. Nos recebeu no gabinete dele, fez toda uma festa tremenda, desceu até o carro, queria ver o carro. Tem foto dele no volante. Sentou no volante, sentou lá, ele era pernalta, mas nós também éramos, então deu para cá, mas sentou no volante, fuçou em tudo que tinha lá, que tinha coisinhas do dia a dia lá, falou, perguntou tudo e tal, e foi um encerramento muito, muito importante, com quem era a autoridade na época. Depois teve outros problemas, mas deixa a política para depois. Bom, acabada a aventura, vocês tiveram que devolver o carro. Devolver o carro para o motor, tinha que devolver. Aí, pelo que eu li no livro, ele foi emprestado para uma companhia de seguro para fazer... Uma companhia de venda de ações. Venda de ações. Estavam vendendo ações da Willys do Brasil. Tá. E aí perdemos o contato. Porque eles... Depois encontrei a mesma capota, por vários detalhes que conhecia, ganchinha de pendurar coisa e tal, numa outra expedição que outros escoteiros do Rio de Janeiro fizeram na África. E essa capota toda foi para a África com aquilo lá e nunca mais... Então vamos por partes. Você devolveu o carro, esse carro foi para essa companhia que vende ações e... Foi tirada a capota. Aí depois devem ter encostado esse carro em algum lugar, tiraram a capota e a extensão atrás. Aí você ficou sabendo que esse carro foi para a África. As peças em outro carro foi para uma expedição na África. Sabemos que foi para a África, temos até fotos dele na África e tal, e daí ficou por lá. Tá. Agora o carro ficou no Brasil. O resto que sobrou ficou por aqui. Ficou por aqui. Então, eu tenho o número de série, de motor e tal. Qual a nossa ideia? Vamos fazer uma campanha. Apesar que você acha que é impossível, né? Você acha que não existe mais. Mas o que a gente tem a perder? Aqui no vídeo vai ficar o número do chassi, que mais o número de motor, alguma coisa, para ver se a gente encontra esse CJB 54, ou o que sobrou dele, Sim. Que seria fantástico, tá? Para a gente resgatar a história desse carro. Porque esse aqui é um tributo, o Hugo comprou, é o mesmo ano, o mesmo modelo. No mesmo ano, bem judiado, refabriquei ele de ponta a ponta. E qual que é a ideia? A gente pegar esse carro, através de um parceiro nosso, que é o Ivan, da Garagem da Militaria, pegar esse carro, obviamente eles estão procurando patrocínio, para refazer ele igual ao que o Hugo foi para a expedição em 1955. No caso, vamos refazer a capota, né? Capota e a extensão. A capota, a extensão, outros acessórios que o Hugo usou na época, que ele deve saber muito bem, mas deixar o carro o mais parecido possível, igual aquele que eles foram para a expedição. E quem sabe, por que não,
a gente achar o verdadeiro, né? Mesmo que ele não tenha mais a capota, não tenha mais extensão. Pode ser que ele esteja rodando em algum lugar do país. Igual a esse aqui. Refazer. E pode ser que tenha sobrado alguma coisa dele, um chassi, motor, só para a gente complementar a história, porque o que é uma montadora de carro se ela não preservar a história dela, né? E é um carro que foi do Brasil ao Canadá, voltou, tá certo que não voltou pelo mesmo caminho, Canadá, mas e voltou. do Canadá ficou para o Alasca. Então, ainda foi para o Alasca, tem mais essa também. E é uma história, um pedaço da indústria brasileira, com 50% das peças brasileiras, é um carro que tinha que estar no museu, o verdadeiro, né? Quando acabou essa expedição, a própria Willys, na época, que ainda não era a Ford foi no final dos anos 60, né? 69 e tal. Mas esse carro tinha que estar preservado, guardado. Mesmo quando a Ford assumiu a Willys, que pegasse esse carro e levasse para Toledo, guardasse lá. É uma aventura, talvez uma das maiores aventuras que a própria marca teve. Tudo bem, a marca investe em vários eventos. A Jeep é uma marca, sei lá, mexe com a emoção das pessoas. Quem gosta de off-road, fala essas 4 letrinhas Jeep já fica apaixonado. Não precisa mais nada. O cara pode ter até outro. Tá no sangue. Pode ter até outro carro de outra marca. Mas a Jeep é Jeep. É um nome que mexe com a emoção de quem gosta desse universo, quem pratica off-road. Então, vamos, fazer esse vídeo se espalhar. Eu vou colocar, mais uma vez, aqui no vídeo, numeração de chassi. Não tenho aqui comigo, mas é na minha carteira que está lá dentro. O Hugo vai me passar numeração de chassi, part number do motor. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. De repente a gente acha. Estamos aqui para também para falar disso aí, para desfrutar disso aí, se algum dia acontecer. Não, esse aqui vai acontecer, pode ter certeza. Já. Esse aqui, esse tributo, ele vai ficar igual ao carro que foi nessa aventura incrível com vocês. Mas temos que ver... Nós vamos fazer de tudo, o carro isso vai acontecer. Os componentes-chave dele. Exatamente. E é isso aí, galera. Vamos torcer para que esse carro apareça. E quem quiser saber mais... Estou torcendo junto aqui. E quem quiser saber mais, está aqui, ó. Hugo Vidal, Flashes de uma Aventura, Operação Abacaxi. Hugo, para finalizar, seus companheiros, fiquei sabendo que já não estão mais aqui. Já faleceram prematuramente os dois. Conta até a última vez que você viu eles e... A última, antes de morar aqui, eu vim para Salto morar num sítio que fica na divisa com Indaiatuba. Nós tivemos 2 ou 3 reuniões, os 3 juntos. O Julião voltou para o Canadá, foi estudar em Vancouver. O Charlie tinha várias representações comerciais que ele já tinha. Algumas que eu me lembro, uma delas era a rádio de Telespark. Lembra da marca Telespark? Acho que nem do tinha tempo. Não lembro. Era uma marca... Eu não sou tão novinho, mas ele saiu para viajar pelo Brasil fazendo vendas de coisas, como representante comercial. E eu tinha o sonho da roda livre. Você trouxe a VM para o Brasil, né? Você montou a VM no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, na Warn, que hoje é uma tremenda potência, naquele tempo era uma firminha numa garagem. Warn, para quem não sabe, fabrica vários acessórios e também guincho, roda livre, que no Brasil não existia. Nos deram um jogo, colocamos no carro e chegando aqui desmontamos. Cada um foi ficando com um pedaço de coisa. Eu fiquei com a roda livre desmontada numa lata. Lembra aquelas velhas latas de biscoito quadrado que se usava antigamente? Estavam as peças guardadas lá. E eu com a ideia, será que isso aqui daria para pegar no Brasil? Não tem. Aqui no Brasil não existe. É coisa nova e tal. E daí comecei, falei com o pessoal da Warn lá, eles me colaboraram tudo, acharam tudo bem, que a gente podia ajudar, se quer começar a fabricar aí também. Ele te deu uma representação, direito de fabricar aqui. Mas entre aspas, completamente informal, de boca em boca. Naquela época também não se respeitava a marca de patentes. Não existia contratos, royalties, essas coisas não tinha. Mas teve um acordo pessoal, uma confiança mútua de se quiser mexer por lá, pode mexer.
Depois, com o correr do tempo, um dia fizemos um contrato, tudo certo e tal, mas era puramente de boca em boca. Nesse boca em boca, teve uma pessoa daqui, outra pessoa daqui do Brasil, que era ligado a um daqueles patrocinadores que fazia partes mecânicas que nos interessariam como parte da Roda Livre. E tentamos fazer um convênio com ele, um arranjo com ele para usar as peças dele e eu entrar com a ideia. Eu peguei na época uma doença que chama aquilo que você trata no mar. Eu fiquei em vertigo, o iodo que cura, mononucleose, acho que é. Não me lembro o nome, graças a Deus não lembro o nome de remédio, nem de doença. Mas eu tive isso aí e fiquei afastado 20 dias. E aquele meu suposto parceiro pegou um avião e foi para os Estados Unidos para fazer um contrato no nome dele. E eu era que tinha trazido a ideia. A ligação com a Warren, pessoal, era tão de confiança mútua que o velho Warren, que é o avô dos atuais proprietários, mandaram de volta, falando, não se acorda com o Hugo Vidal de boca em boca e se vamos fazer alguma coisa no Brasil, vai ser com ele. Que foi para mim uma declaração de confiança muito humana e muito firme, muito séria, que prevaleceu o resto da vida. Daí começamos o negócio aqui, mas eu não tinha nada, não tinha peça, não tinha carro, não tinha local, não tinha dinheiro, não tinha coisa nenhuma. Foi puramente na raça. Numa palavra que foi chave para a expedição toda e acabou sendo chave para isso também. Chama determinação. Era decidir fazer uma coisa e pegar e fazer. Manter, não desanimar, não entregar os pontos. E isso foi muito válido e daí comecei a AVM. As primeiras peças que comecei a mandar fazer pecinhas fora, montava e tal. Tinha um garoto, chamava Sérgio, me lembro até agora, um pedacinho de chão assim, e lá estávamos montando as primeiras. Fiz a primeira entrega de Roda Livre mesmo para a própria Agromotor. A primeira venda foi para a Agromotor. E daí, aos poucos, foi crescendo. Essa AVM teve um progresso bastante importante, acabou a fabricar o produto, essa Roda Livre, para carros 4x4 do mundo inteiro. Tinha carro romeno, carro russo, carro japonês, carro filipino. No final, quando eu acabei vendendo o negócio, 85% era exportado. Tudo essa Roda Livre, que hoje em dia nem existe mais. Hoje em dia é tudo sistema eletrônico de 4x4 que não usa mais a Roda Livre. Ainda vende Roda Livre hoje em dia para os Jeep Clubes, para o pessoal aficionado. Que ano foi isso que você vendeu a AVM? 10 anos atrás. Então estamos falando de 2016. Eu comecei em 1956 e vendi em 2026. Não, 16. 16. Perfeito. Bom, isso aí. Essa é a história. Um pouco da história desse aventureiro, né? Um cara que, volta a dizer, acho que não tem aventura maior em cima de um 4x4, principalmente em cima de um Jeep. Isso aí. Quem quiser saber mais, o livro vai estar esgotando essa edição, provavelmente vai ter outras, né, Hugo? Vamos ver. Não, vai ter, se Deus quiser. E tá aqui. Tá certo, pessoal? Obrigado e vão batalhar para... E para nós, o que vale tudo isso aqui é a vida. Estou com 92 anos, fazendo 93 em agosto. E, graças a Deus, botei madeira aqui. Se chamar, faz outro? Olha, depende das condições, faço. Isso aí, Hugo. Com certeza. Cara, obrigado. Obrigado eu. Obrigadão. Aqui, ó. Ponha as ordens. Esse é o cara do off-road. Isso aí, pessoal. Um abraço. Não só do off-road, da vida. A certo. vida, que vale é a vida. Isso aí. O tempo não passa, ele nos atravessa.
Eram 3 jovens, um jipe e muita coragem e estrada. Saíram do Brasil e foram até o fim do mapa. E foram. Viraram história. Mas o tempo seguiu. Hoje 2 são silêncio. E ele ficou com memórias e a sensação de que ainda são 3. 70 anos num sopro. E quando olha para trás, seus olhos procuram a estrada, os passos juntos, as vozes ao lado. Iria de novo, cada quilômetro, com eles,